Amém, graças a Deus, estamos de volta aqui com mais um vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Próximo domingo, dia 7 de abril de 2024, estaremos iniciando lições bíblicas da CPAD no segundo trimestre de 2024. Essa é a classe dos adultos, essa é a revista dos adultos. Já tem um vídeo aí dizendo o título das lições e a revista apenas com os seus títulos de cada lição, das 13. E hoje nós vamos para a primeira lição, que será ministrada no domingo, dia 7 de abril de 2024. Tem como título a revista A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Amém? Conforme você vê aí na sua tela. Lições bíblicas da CPAD, professor do segundo trimestre de 2024, comentarista da revista é o pastor Osiel Gomes. Todo mundo conhece. Lição de número 1, o início da caminhada. Dia 7 de abril de 2024, a lição de número 1, o início da caminhada. Vou aumentar aqui para os irmãos poderem ver melhor. Texto áureo diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Amém? Então, aqui é o início da caminhada. A caminhada se dá com o arrependimento e, consequentemente, segue-se o caminho da cruz. E nesse caminho nós chegamos ao novo nascimento, onde a Bíblia diz, o evangelista João, o apóstolo João, ele diz que Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A verdade prática: o novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. Amém? Essa leitura bíblica em classe é João capítulo 3, versículos 1 ao 8. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A introdução, o comentário diz assim: Neste trimestre estudaremos a jornada do cristão. Para iniciarmos os nossos estudos, temos o propósito de compreender o início da nossa caminhada com Cristo e o quanto somos agraciados com a presença da Santíssima Trindade nessa trajetória. Conceituaremos também o novo nascimento e o estudaremos como uma experiência proveniente do Espírito Santo, conforme as Escrituras nos apresentam. Finalmente, mostraremos a importância do Novo Testamento no início dessa jornada de fé. Então, aqui na introdução, o comentarista já faz uma síntese de todo o conteúdo da lição estudada, amém? Ou das lições estudadas, pois ele diz assim: neste trimestre estudaremos a jornada do cristão. Para iniciarmos nessa primeira aula os nossos estudos, temos o propósito de compreender o início da nossa caminhada com Cristo e o quanto nós somos agraciados com a presença da Santíssima Trindade. Não dá para caminhar sem Cristo, com Cristo, sem Cristo. Não dá para seguir essa caminhada com Cristo se não tivermos a ajuda de Deus
ajuda da Santíssima Trindade, porque o Espírito Santo também coopera com o crente. E ele ainda diz mais: conceituaremos, ou vamos conceituar, também o novo nascimento e o estudaremos como uma experiência proveniente do Espírito Santo. O novo nascimento se dá porque o Espírito Santo, ele provê isso em nossas vidas. Conforme as Escrituras nos apresentam, finalmente, ou seja, tudo abalizado na Sagrada Escritura. Finalmente mostraremos a importância do Novo Testamento no início dessa jornada de fé. Primeiro ponto vai falar sobre a caminhada com Cristo. E aqui na revista do professor você vê a palavra-chave é caminhada, ou seja, é um caminho. É discorrendo e descortinando novos conceitos, ou seja, uma nova vida. Aquilo que nós não vivíamos, aquilo que nós não fazíamos, se dá nesta caminhada com Cristo. Compreendendo os dois caminhos. Na história humana, temos dois caminhos, o da vida natural e o da vida com Cristo. Letra A. Vida humana. A primeira se inicia no momento do nosso nascimento natural. Ela poderá ser longa ou curta, mas não eterna. Essa trajetória humana é marcada pelas fases da infância, adolescência, juventude, vida adulta e velhice. Também é caracterizada por dois momentos, o nascimento e a morte. É a esse tipo de jornada da vida que Jesus se refere quando diz: o que é nascido da carne é carne. João 3, versículo 6. Amém? Então o comentarista já faz uma sucinta programação daquilo que é o que ele está tentando nos passar. E de fato é de fácil aprendizado ou de fácil entendimento que ele nos fala aí nessa parte A. Na parte B ele vai falar sobre a vida com Cristo. A vida humana pode se tornar uma jornada maravilhosa quando convidamos o Senhor Jesus para fazer parte dela. A nova vida com Cristo é o começo de uma nova história, de felicidade verdadeira e de plenitude no Espírito. Nessa vida há novos propósitos, novos pensamentos e novas esperanças. Romanos 12, versículo 2. Afinal, nos tornamos um filho ou uma filha de Deus. Esse tipo de jornada de vida que nosso Senhor se refere quando diz: o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Lembrando que é nascido do Espírito Santo é Espírito ou vive em Espírito. João, também versículo 3, capítulo 3, versículo 6. Os três companheiros da nossa caminhada. Que coisa maravilhosa. Quando recebemos Jesus como Salvador, Deus passa a ser o nosso Pai. Efésios 1, versículos 3 ao 6. Agora somos cuidados, instruídos e fortalecidos por Ele. Nós temos um relacionamento de pai e filho. Além do Pai, temos também o seu Filho, como aquele que nos concede a vitória contra o pecado e toda sorte de males. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57. E por nos amar, nos concedeu a sua vida. João 3,16. E nos conduz em segurança para o seu reino celestial. Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Finalmente, temos agora o terceiro membro da Trindade, o Espírito Santo, como nosso auxiliador e consolador. João 14, 26. Pelo intermédio dele, Deus operou o milagre do novo nascimento, transformando a nossa natureza caída e nos tornando em seus legítimos filhos. Tudo isso significa nascer do Espírito ou novo nascimento. João 3, versículo 6, João 1, versículo 13 e 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50. A sinopse do primeiro ponto diz assim: a história humana compreende dois caminhos, o da vida natural e o da vida espiritual. Não dá para viver com Cristo sem Cristo, ou não dá para seguir a Jesus sem a ajuda de Deus o Pai, da ajuda do Filho de Deus e também com a ajuda do Espírito Santo. Então nós temos a ajuda da Trindade nessa caminhada. Segundo ponto, o novo nascimento. Por que precisamos do novo nascimento? No início do diálogo entre Jesus e Nicodemos, o termo homem se destaca. Esse substantivo masculino do grego anthropos, que significa homem, tem um uso genérico no texto, por isso seu sentido inclui todos os seres humanos,
João capítulo 3, versículo 4. Assim o Senhor Jesus afirmou que Nicodemos precisava nascer de novo, um novo nascimento vindo diretamente do céu. Como homem, ele estava na condição caída de todos os seres humanos, porque todos pecaram, Romanos 3, 23. Nesse sentido, todo ser humano precisa passar pelo processo de regeneração, experimentar uma ação divina no interior, ou seja, nascer de novo. João capítulo 3, versículo 5, também o capítulo 20, versículo 22, além do capítulo 15, versículo 5, segundo aos Coríntios, capítulo 5, 17. A religião não faz nascer de novo. Nicodemos era um príncipe dos judeus. A inclusão do termo fariseu no relato evidencia que era um homem bem enraizado na religião judaica. Ele conhecia profundamente Deus, segundo a tradição monoteísta do judaísmo, os ensinos da lei e dos profetas e a história do seu povo. Mas, ao que se nota, sua tradição não oferecia o que sua alma precisava. Por isso, Nicodemos foi ao encontro de Cristo, identificando nele o real poder de Deus, conforme podemos comprovar nessas suas palavras. Ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes. João 3, versículo 2. Conhecendo bem o coração desse príncipe dos judeus, Jesus foi direto ao ponto. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3, versículo 3. Portanto, a nova vida que Nicodemos precisava só seria encontrada diretamente na ação poderosa do Espírito Santo. João 16, versículos 7 ao 11, Romanos, capítulo 8, versículos 5 ao 7. O novo nascimento e seu processo. A expressão de novo, que significa do céu. João 3,31, Gálatas 6,15 e 1 João 3,9. Mostra que a nova vida com Cristo, isto é, a vida eterna gerada por intermédio da palavra, 1 Pedro 1,23, vem de cima, de Deus e de mais ninguém, João 1,13. Para explicar esse processo de nascer de novo, nosso Senhor fez uso de dois termos, água e espírito. Com a água, de acordo com o contexto do Evangelho de João, pode se referir à antiga lei, simbolicamente ao seu sentido. João 1,33, também o capítulo 4, versículos 7 ao 14, além do capítulo 7, versículos 38 e 39. Ora, nosso Senhor cumpriu a lei, Mateus 5,17, de modo que ao falar da velha ordem ou da velha aliança, a representação da água era assegurada, mas por intermédio da nova ordem ou da nova aliança, por meio ou por obra do Espírito Santo, a água iria jorrar para a vida eterna. João capítulo 4, versículo 14. Com o Espírito, nosso Senhor faz uso analógico do vento, do grego pneuma, espírito, vento. Ninguém pode vê-lo nascer, ou seja, ninguém pode vê-lo nascer, nem para onde vai, mas pode senti-lo. Semelhantemente, a vida com Cristo se inicia pela regeneração, ou Genal, ser nascido, como obra do Espírito Santo que transforma pessoas pela fé em Cristo. Esse processo é um milagre do alto, o mistério da fé. Sinopse do segundo ponto: a caminhada com Cristo se inicia com o advento do novo nascimento, a obra divina da salvação. E o terceiro e último ponto vai falar sobre o Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. O Novo Testamento. O conceito de Novo Testamento como escritura é um processo gradual na vida da igreja. No início, ele não era visto pela igreja como um livro, mas como uma unidade que fazia a diferença entre a antiga aliança, a lei, e a nova aliança, o evangelho. Com cumprimento pleno em Cristo. Gálatas 4, versículo 4. Esse entendimento deriva das raízes bíblicas, segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Nesse contexto, a palavra aliança ganha relevância, traduzida pela Septuaginta da palavra grega diateké, de acordo com Jeremias 31, versículo 31, ela tem o sentido de ordenação, dispensação e economia da salvação. No latim, o termo testamentum traz esta mesma força descritiva do termo diateké. Assim, do ponto de vista canônico, o Antigo e o Novo Testamentos formam as Escrituras Sagradas do cristão, o tema principal do Novo Testamento.
O tema central do Novo Testamento é a pessoa de Jesus Cristo, bem como de toda a Bíblia. Há diversos personagens apresentados nesse documento sagrado, mas todos ganham relevância apenas quando estão relacionados à sombra de nosso Senhor. Tudo se volta para a pessoa de Cristo, posto que seu ministério tem uma ênfase salvífica, cujo interesse maior é o de reconciliar o mundo com Deus. É de fato o que significa Jesus, é o Salvador da humanidade. Amém? Mateus capítulo 1, versículo 21 e 23, João capítulo 1, versículo 14, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Terceiro e último ponto vai falar sobre a importância do Novo Testamento na caminhada do cristão. O Antigo Testamento tem grande importância para o povo de Deus. O Senhor Jesus o dividiu, evidenciando 3 categorias que apontavam para a sua pessoa, ou seja, a lei, os profetas e os escritos, Lucas 24, 44. Lembrando que essas 3 partes são como é conhecida a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento. Amém? A lei, os profetas e os escritos. Contudo, o cristão deve começar a sua jornada de fé pelo Novo Testamento. Este documento sagrado reflete o desenvolvimento da revelação divina, envolvendo a vida e o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual se desdobra todo o plano arquitetado por Deus a respeito da nossa salvação. No Antigo Testamento temos a promessa, no Novo, o seu cumprimento. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Nesse testamento temos a consumação do plano do Pai, ou seja, no Novo Testamento. A consumação do plano do Pai em Jesus, para que o ser humano fosse reconciliado com Ele, com Deus, e iniciasse uma nova jornada de fé. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19, a sinopse do terceiro ponto vai falar sobre o Novo Testamento, é o documento cristão que deve fazer parte do início de nossa caminhada, pois ele revela todo o plano da salvação de Deus. E aí vamos para a conclusão, que diz assim: a jornada com Cristo tem início com um novo nascimento. Ela se estende por meio de uma longa peregrinação espiritual até o relacionamento perfeito com Jesus, Mateus 16, 24. Nessa peregrinação, os que começaram a nova vida com Cristo podem contar com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, seremos guiados pelas palavras do Novo Testamento que tratam da vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus, em quem a nossa fé está fundamentada. Amém? Ótima aula. Revisando o conteúdo, temos as perguntas: o que é a nova vida com Cristo? Segundo, quais os 3 companheiros da caminhada cristã? Terceiro, explique o termo homem de acordo com a lição. Quarta questão, o que a expressão de novo significa e ao mesmo tempo demonstra? E a quinta, por que o cristão deve começar a sua jornada de fé pelo Novo Testamento? Ainda temos aqui o vocabulário, caso você não conheça algumas das palavras, mas todas as vezes que aparecem palavras difíceis ou que muitas vezes a igreja não conhece, eu trago o significado delas para que os irmãos possam compreender, amém? Além dessas que estão aqui colocadas no vocabulário, no final de cada lição, ainda tem aquelas que talvez os irmãos não estejam familiarizados quanto ao seu conteúdo. E essas palavras eu trago como definições, amém? Para que os irmãos possam de fato aprender e compreender a palavra de Deus. Então vou voltar aqui só para os irmãos ficarem novamente cientes da lição de número 1, que fala sobre o início da caminhada. Lembrando que esse vídeo ele foi proposto por aqueles que pediram que eu voltasse a gravar os vídeos das lições bíblicas da CPAD, amém? Tinha parado, mas estou voltando a pedidos. Houve algumas pessoas que pediram e eu estou aqui dando uma resposta a essas pessoas, trazendo de volta as lições bíblicas da CPAD todos os domingos, né? Os trimestres eles estão aí, nós vamos começar um novo trimestre. Amanhã é o encerramento em todas as escolas bíblicas dominical da Assembleia de Deus e no próximo domingo, dia 7 de abril,
começa essa nova revista. Amém? Essa nova revista que tem como título A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Amém? Se você gostar do conteúdo desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, ativar o sino das notificações, deixar a sua inscrição para nos ajudar em nome de Jesus. Amém? Se inscreva no canal e ajude a esse canal a crescer em nome de Jesus. A paz do Senhor, Deus abençoe. Tenham todos uma noite abençoada e também uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos e até os próximos vídeos. Amém? E graças a Deus.